Bom, boa tarde. Essa vai ser a primeira aula, PC. Eu não vou chamar de aula, porque eu não sou professor, mas eu vou expor aqui alguns conhecimentos, algumas questões, alguns questionamentos que podem ser de valor para quem quer que esteja ouvindo. Decidi gravar esse vídeo especificamente porque eu noto uma deficiência muito grande no conhecimento de tópicos fundamentais para compreender a natureza humana e especialmente aplicá-las ao que o homem está se tornando nos tempos modernos. Eu vou basear muito dessa pequena exposição de ideias aqui em conceitos platônicos e aristotélicos e um livro específico de um filósofo italiano chamado Giovanni Reale, chamado O Saber dos Antigos. No livro, Giovanni Reale elenca uma série de problemas que o homem moderno enfrenta e desenvolveu por ter se apartado de um certo princípio filosófico, ou uma cosmovisão filosófica que pré-estabelecia uma essência de homem em detrimento ao que nós temos hoje, que é um completo relativismo moral. E não apenas um relativismo moral, mas um relativismo categórico, chamamos assim, no mais profundo senso aristotélico da palavra categórico. O homem moderno, ele é incapaz, ele não tem mais as ferramentas de sequer compreender a realidade ao seu redor. Ele é facilmente influenciado por ideologias e por ideias que já foram refutadas e debatidas há séculos. E ele não conhece todo esse debate, ele não conhece todas essas refutações. Então, o primeiro passo, eu creio, para tentar sanar ou mitigar esse problema de alguma forma, seria elucidá-lo, explicar o que está acontecendo. Então eu preparei uma pequena essay aqui, uma pequena monografia, de alguns comentários, algumas ideias minhas a respeito desse livro do Giovanni Reale, O Saber dos Antigos, e vou começar a ler aqui com vocês e vou parar talvez em alguns pontos para comentar alguma coisa ou outra que eu tenha deixado escapar durante a monografia. Então, o homem moderno, ele é uma casca nihilista de sua outrora figura eterna. Pode parecer uma afirmação muito complexa, mas eu vou destrinchar ela ao longo dessa explicação. Então, para compreender essa afirmação, é necessário fazer um certo juízo de valor, de que primeiro o homem possui uma figura, ou seja, fazer o postulado de que o homem é algo, em primeira instância, e posteriormente se desvia desse estado. Portanto, a gente tem que começar definindo termos, o que é o homem e o porquê dele ser eterno, na minha concepção. Em que sentido ele é eterno? Uma definição que me parece justa, até os tempos modernos, é que o homem é um animal. Acho que é a coisa mais básica que a gente pode explicar. É um ser vivo, está categorizado dentro da categoria dos animais, a animalia, o reino animalia. No entanto, surge outra indagação quando a gente faz essa afirmação, que é então um animal, que é um ser vivo, mais especificamente o que é um animal. Percebemos que deste ente, o animal, no caso, o homem, ele compartilha algumas semelhanças, mas que ele difere substancialmente em alguma coisa de outros animais. Do contrário, ele seria só um animal e não o homem. Tem alguma coisa caracteristicamente humana na nossa experiência que nos difere de puros e simples animais. E o que seria essa coisa? Eu creio que o Aristóteles pode ajudar a gente a encontrar o que seria e tentar categorizar isso de maneira mais organizada. O Aristóteles foi a primeira pessoa a tentar categorizar uma série de coisas. Por exemplo, ele foi a primeira pessoa a construir um zoológico, categorizar bichos, organizar eles em classes, em espécies. E ele categoriza os seres vivos como o do reino Plantae, as plantas, consideradas como seres vivos, mas com natureza obviamente diferente dos animais. O Aristóteles caracterizava
as criaturas, os seres dessa categoria, desse reino, por uma falta de sensações e movimentos conscientes. As plantas, elas não são dotadas do conceito grego de pati, ou traduzido muito estrusculamente para paixões, né? Aqui para o nosso português moderno. Uma muda, por exemplo, uma planta, ela é completamente dependente do seu ambiente para florescer, crescer e se procriar. Ela não pode agir sobre as suas paixões, se é que ela o tem. Provavelmente não, a planta não tem nenhuma paixão, ela só reage a respeito dos estímulos do seu ambiente, mas ela tem um metabolismo e tal, então podemos classificá-la como um ser vivo. Do outro lado do reino temos criaturas muito mais complexas, complexas no sentido de vida mesmo, que seria o reino animalia, que inclui todos os animais. O Aristóteles classificou os animais com base nas suas características, como locomoção, presença ou ausência de sangue, por exemplo, postura dos ovos e dentre outras coisas. Não vai caber aqui, eu não sou um biólogo. Mas o que a gente está preocupado aqui é a característica predominante nessas criaturas é justamente o pati, a pati, né? Que é as paixões, né? Um leão, por exemplo, ele não tem escolha de resistir às suas paixões, a não ser reagir a respeito delas. Se ele tiver com fome, se ele tiver esfomeado, faminto, e ele vê uma zebra pronta para ser abatida, está faminto ali, não tem nada que impeça ele de agir sobre isso, por exemplo, uma emoção superior à fome, como por exemplo o medo. Tem casos onde, por exemplo, felinos, eles deixam de comer alguma coisa quando eles estão se sentindo acuados, eles acabam fazendo um custo-benefício ali do que vale mais, a autopreservação ou saciar a vontade de comer, né? Então, muitas vezes acaba sobressaindo a autopreservação. Então, se não existe nenhuma outra emoção mais forte do que a vontade, a paixão de comer, ele vai actualizar esse desejo de comer a zebra. Ele vai predar a zebra, não tem nenhuma dúvida a respeito disso. O leão não consegue fazer um juízo de valor a respeito das suas paixões, apesar de eles ter, assim como todos os outros animais. Claro, variando em grau de controle a respeito dessas paixões. Por exemplo, a gente sabe que macacos, primatas, eles são muito mais capazes de controlar em alguma medida essas paixões do que, por exemplo, uma minhoca, né? Ou, sei lá, um rato. Mas não é exatamente isso que a gente quer notar. Estamos fazendo essas definições de animais para chegar no gênero humano, que Aristóteles considera os seres humanos como animais, portanto, com uma camada a mais de característica que seria a racionalidade. Então a gente se distingue de outros bichos pela capacidade de linguagem, de expressar propriamente as nossas vontades, pensamentos, as nossas percepções do mundo, e a nossa capacidade de ordenar nossas paixões. Então, quando um homem, por exemplo, ele vê um bife suculento e está com fome, ele, a despeito da sua fome, da sua vontade de comer o bife, saciar a sua paixão de comer, a sua fome, ele pode escolher, à luz da sua razão, não comer esse bife, por exemplo, se ele estiver fazendo uma dieta, julgar que é benéfico para a saúde dele, diminuir a ingestão de carne vermelha. É um exemplo. O homem, para Aristóteles, à luz da sua razão, pode ordenar as paixões à justa medida, e isto é a virtude. Neste sentido, o homem é um animal com um grau superior, uma capacidade superior de agir e perceber o mundo, o que permite ele atingir a sua sobrevivência com mais facilidade ou com mais destreza, tanto é que nós somos a espécie dominante no planeta. E além disso, além da sobrevivência mais básica, de atingir um objetivo último. Primeiro, nós estamos saciados, garantimos a nossa sobrevivência e saciamento das nossas necessidades básicas, mas isso não nos basta, por alguma razão. Significando que a essência humana não depende simples e puramente da sobrevivência e passar adiante a nossa geração, assim como todos os outros animais. O ser humano, a despeito dele conseguir e ser necessário, sim, satisfazer essa necessidade biológica de sobrevivência, de autopreservação, de saciamento de necessidades fisiológicas, existe um grau acima disso. E o que é isso? Primeiro temos que definir isso, justamente.
É essa toda a problemática da filosofia. Saber para que o homem é homem. Por exemplo, um passarinho, ele não tem muitas dúvidas do que ele faz, a não ser que ele voa. Um leão, ele reina no reino dele lá, ele come bichos, caça outros animais. Os animais, diferente dos seres humanos, eles não têm que se preocupar com qual é a função deles no ecossistema. A função deles é sobreviver. Nós temos. E essa é a resposta, a pergunta que a filosofia se faz. Né? Para que serve o homem? E, naturalmente, atingir isso é a nossa verdade. É a verdade para a espécie humana. Essa pergunta ela também foi respondida de forma magistral pelos gregos. Voltando a Platão e Aristóteles, dois dos filósofos mais influentes da Grécia Antiga, eles abordaram a questão do objetivo da vida humana em seus escritos. Né? Então, vamos pegar, por exemplo, a ideia do Platão. O Platão acreditava que o objetivo da vida humana seria atingir a forma ou o mundo das ideias. Ele sustentava que o mundo material ao nosso redor é apenas uma sombra imperfeita do mundo das formas eternas e perfeitas. A busca da verdade e da sabedoria por meio da filosofia era a chave para alcançar esse objetivo. Como eu falei, diferente de outros bichos, temos uma categoria acima da simples e pura saciedade fisiológica. Para Platão, seria a busca da verdade, a essência humana. Ele argumentava, né, o Platão, que a realização pessoal e a harmonia social estavam intrinsecamente ligadas à compreensão das formas ideais, no sentido de que essas formas que ele está dizendo não são simplesmente uma idealização ascética ou algo ligado a um devaneio da realidade, algo ligado a algum tipo de maniqueísmo ou gnosticismo clássico. Não tem nada a ver com isso. Ele não quer dizer que o mundo que a gente vive é ruim e a gente tem que se libertar dele. Não é exatamente esse tipo de raciocínio. Não é essa parada hippie, não. O que o Platão está querendo falar é algo muito mais profundo. Essa noção platônica de verdade passa por uma indagação metafísica da realidade que representa de forma precisa como ela realmente se comporta. Há de se entender primeiro, e o Platão acerta isso, e a física moderna vem aos poucos chegando a esta conclusão, 2000 anos depois do cara, que o mundo, ou seja, que o nosso cosmos, ele não é puramente limitado às suas condições materiais e palpáveis. O que isso quer dizer? Por exemplo, achados recentes na física moderna, relativamente recentes, né? A física quântica tem, 80 anos de idade, atestam para uma natureza profundamente potencial e probabilística, portanto, não fisicamente manifestada e material de objetos do cosmos conforme a gente adentra no mundo do quanto, né? Os blocos fundamentais da nossa realidade, aos olhos da nossa física moderna, são potenciais e materiais. Um quark, por exemplo, ele tem momento, ele praticamente não tem massa, ele só se torna um objeto palpável no universo no momento onde nós manifestamos a nossa materialidade em cima dele, no momento onde a gente afere com instrumentos materiais a parcela de materialidade deste objeto, deste objeto cósmico, que seria o quântico, né? O quark, por exemplo. Vamos pegar o exemplo do quark. Portanto, ponto para o Platão, ele está correto. O mundo não se limita apenas à materialidade e, ao que aparenta, a materialidade representa uma parcela de um todo potencial. Para Platão, seria o ser, a essência das coisas, né? Outro exemplo disso muito claro é a matemática, né? O número, ele independe da ação humana. O conceito de número ser, a substância, o universal número, né? A compreensão humana de um número, por exemplo, a maneira como a gente utiliza eles em operações, isso de alguma forma se reflete na realidade, por exemplo, uma fórmula matemática sendo capaz de prever, explicar para a gente o comportamento do cosmos em algum grau, na verdade, é simplesmente um acidente no que tange a percentagem que o ser humano conseguiu apreender deste ser número em um ente número para ele. Ficou um pouco confuso, mas seria o equivalente de dizer: suponha que esta garrafa seja o conceito de número 1. É o número 1 em sua totalidade. Ela existe independente da ação humana. O ser humano não inventou isto aqui. Ele não criou este conceito para explicar alguma coisa do cosmos. O cosmos é construído baseado nisto aqui, significando que isto é objetivo e imutável, é eterno, independe da ação humana. O acidente do ser humano derivar disto aqui algum princípio de verdade atesta que o ser humano participa em algum grau e não
totalmente dessa verdade imutável. O entendimento do homem a respeito de um ser universal pode ser interpolado em um espectro, como eu falei, onde na escala mais baixa a gente tem uma visão muito low resolution do ser, pega o exemplo aqui, o ser copo, né, o universal copo, em um ente específico, que seria o nosso conceito de copo, o nosso conceito de número, a maneira como a gente faz contas matemáticas. A maneira como a gente representa a matemática nas nossas linguagens humanas. Por exemplo, um cego, ele nunca viu nada na sua vida, supondo que ele é um cego de nascença. Mas ele vai criar uma imagem mental, por exemplo, de uma árvore, com base na sua experiência de textura, de forma, cheiro, talvez até gosto, vai lá, prova a casca da árvore ali, mas ele jamais vai aprender a essência completa do objeto árvore por lhe estar faltando artifícios, nesse caso, a visão. Tudo bem, é uma redução materialista da coisa, mas deu para pegar a ideia. E no outro lado extremo deste espectro seria o conhecimento perfeito, a árvore por si mesma, imutável, independente da subjetividade e limitação humana. Isso postula que o universo ele existe e ele é independente do que o humano pense. E as coisas são assim. Você não consegue modificar as regras pelo qual o cosmos foram feitos, significando que muito provavelmente essas coisas estão entalhadas em pedra na realidade, significando que são objetivas e universais, independente se o ser humano compreende ou não. O homem, portanto, deve buscar, neste plano material, a conexão entre esses acidentes variados em grau de identificação do ente com o ser, significando, o objetivo do homem é cada vez mais tornar, na medida em que é possível a limitação humana, perfeita as suas concepções de acidente de ente no ser perfeito. Compreender e chegar a participar da plenitude da existência, que é imutável e é permanente. Neste sentido, a consequência lógica de uma criatura que contém uma capacidade de inteligir o infinito e o imutável em algum grau é que esta deve possuir algo de imutável e infinito em si própria, do contrário não conseguiria abstrair da realidade esse elemento. O Aristóteles difere um pouco de Platão em relação ao objetivo ou dever humano, focando-se mais em uma elaboração prática dessa argumentação platônica do que em alguma espécie de contrariedade. Ele estava mais preocupado em ser específico, sendo um homem profundamente pragmático e metódico, ele criou o método científico praticamente, e é óbvio que ele tentaria sistematizar a maneira como o homem pode atingir o grau supremo de participação na essência imutável da realidade. Ele foi aluno do Platão, então, portanto, ele ia herdar esse pensamento realista a respeito da realidade. Não tinha muito o que fazer. Nisto, seus estudos na ética e na virtude prática são tesouros imensuráveis. Ele propôs que o objetivo da vida humana era alcançar a eudaimonia, que não é traduzida literalmente como simplesmente felicidade no sentido moderno, mas sim a realização e a excelência que vem de viver de acordo com o propósito e a virtude. Aristóteles via a eudaimonia como um estado em que a pessoa realiza suas potencialidades e virtudes inatas. Ele acreditava que a arete, ou a excelência moral, e a prática de virtudes eram fundamentais para alcançar esse objetivo último do homem. Postulava ainda que, mesmo que o homem tenha a capacidade e o poder de tomar decisões contra este objetivo que ele está falando, por exemplo, eu não quero ser uma pessoa virtuosa, quero continuar na draga aqui, quero ficar comendo besteira, não quero estudar, não quero aprender nada, não quero saber desses negócios de universais, só quero viver minha vida. A despeito de o homem ser capaz e ter esta capacidade de tomada de decisões de vontade para o mal ou para o não bem, no sentido de serem detrimentais ou prejudiciais para si mesmo ou para outras pessoas, essa pessoa faz isso na crença de que aquilo é o bem para ela de alguma forma. Qual é a razão para alguma pessoa fazer qualquer coisa que ela não julga que vai dar algum resultado positivo na cabeça dela? Por exemplo, um psicopata, muito provavelmente, quando ele mata alguém, ele faz por considerar que ao fazer isto, em algum grau ele vai estar aderindo para si ou abstraindo para si alguma coisa positiva. Então, o fim último do homem é o bem, independente de que tipo de interpretação do bem ele vai tomar. E ainda postula o fim último do homem sendo o bem, por meio do cultivo da virtude, infere que a não participação disso, a negação ontológica do homem não buscar o bem,
é o mal. Eu vou dar um exemplo muito esdrúxulo, mas se você está num quarto escuro e você ilumina uma parede, todo o resto que não está iluminado, ele não participa da luminância per se. E por natureza, por não estar participando da área iluminada, é escura. É um conceito de ente por privação. Por exemplo, o mal não existe. O mal é simplesmente a ausência do bem. Assim como, por exemplo, o escuro não existe. Ele é simplesmente a ausência de fótons, de luz. Então, a não participação na existência do bem infere que você vai estar cometendo, em algum grau, claro, não estou dizendo que todo mundo que não participa ativamente na busca do bem do meio humano, até porque muita gente não sabe o que é o bem humano, vai estar participando no mal, é uma pessoa maligna, não. Mas significa que ela não está inserindo o elemento suficiente de bem na sua vida e, portanto, o que sobra é sombras, escuridão, é o mal. É isso que é o postulado. Para nossa gratificação, eu creio que a gente tem um postulado bem legal para balizar a nossa avaliação da afirmação inicial, que o homem ele é uma casca nihilista da sua figura eterna. No capítulo 1 do livro, né, do Giovanni Reale, ele traz algumas afirmações que ajudam a situar a gente mais ou menos nessa discussão, mas o vídeo já tem 20 minutos e eu acredito que fica com um formato um pouco extenso eu gravar mais do que isso. Então, eu vou, com essa introdução filosófica do que se trata o realismo filosófico, o platonismo, a gente tem, eu creio, uma boa noção para abordar os problemas do livro, que o livro traz, e fazer paralelos disso com o homem moderno e, primeiro de tudo, entender qual é o problema do homem moderno, certo? Então, é isso aí.